Salve Aladê, salve galera que vai curtir, vai compartilhar, vai mostrar para todo mundo o projeto das nossas videoaulas que vão educar, vão ajudar vocês a emanciparem. Assim como o Brasil se emancipou, vocês vão se emancipar, ficar independentes, ganhar aprovação no Vestiba, no Enem e seguir a vida profissional, né, de forma gratuita aqui. E eu curto fazer a FU, isso aí, tiguidinho para vocês, professor Marcito de História do Brasil. Tá, chega, vamos acabar com os laços definitivamente com Portugal. Vamos fazer a independência do Brasil. No último vídeo, galera, o que a gente falou? No último vídeo a gente falou que uma das propostas da Revolução do Porto Liberal lá, apesar de ter propostas liberais, tinha uma proposta contraditória, absolutista, conservadora, que era recolonizar o Brasil. Paramos aí. Como é que ficou a situação? Isso não foi muito bem aceito no Brasil. Aquela galera, aquela elite que ganhava grana aqui não gostou. E o que vai acontecer? Aqui. Hoje a gente vai ver um tiquinho que falta, né, desse processo de independência, turma, que é o período em que Dom Pedro foi regente do Brasil. Vou mudar aqui, ó, olha só que loucura, 1.17, 2.1.17. Período regencial de Dom Pedro, não confundir com o período imperial, Dom Pedro I. Aqui ele não é rei, aqui ele é príncipe regente, porque o pai dele está em Portugal. O pai dele voltou. O que faz Dom João? Dom João volta para Portugal. Por que, Marcito? Olha o medo do Dom João. Ele estava naquela ali, né? Pô, se eu for para Portugal, como as cortes querem, né? Se eu for para Portugal, tá aí o Brasil, os brasileiros vão fazer independência, vão romper o cordão umbilical, né? A Casa de Bragança perde a força no Brasil, perde o acesso ao Brasil. Só que também se eu ficar no Brasil, os caras vão me ignorar e vão criar lá outra política, outro rei e já era pra mim. O que eu faço? Então Dom João pensou um plano B. Dom João foi para Portugal, só que deixou o filho mais velho dele para cuidar daqui. Manteve o cordão umbilical. Deixou Pedro, seu filho de 23 anos, não entendia nada de política, Pedro, mas curtia, veio para cá quando era piá e adorava o Brasil. E ele disse pro Dom Pedro, filho, olha para mim, se alguém for fazer a independência, que sejas tu e não qualquer aventureiro aí. Claro, a ideia do Dom João era que a independência, que para ele seria impossível de deter, frente, né, ao contexto de Brasil e Portugal, né? E se ela acontecesse, e ela ia acontecer, que isso fosse feita pelo filho dele, e assim ele mantinha o vínculo. E turma, que coisa bem broxa isso, né? Coisa bem broxa. E foi bem broxa mesmo a nossa independência nesse ponto de vista, comparadas com outras, né, da nossa, aqui na América Espanhola. Tá? Nós temos uma independência negociada vinculada com Portugal. Mas vamos lá. Quando Dom João foi para Portugal, então nós temos aqui o Dom Pedro ficando no Brasil, cuidando das coisas. As cortes portuguesas imediatamente pediram para que Dom Pedro também voltasse. Volta Dom Pedro para Portugal, vem aqui ser rei um dia, estuda. Tem que ser Dom Pedro IV aqui. Ele seria Dom Pedro IV se voltasse a Portugal. Não é o que vai acontecer. Porque as cortes portuguesas, galera, além de querer que o Dom Pedro voltasse para Portugal, queriam inclusive anular as instituições políticas criadas no Brasil quando Dom João veio para cá, para que não se tomasse nenhuma decisão do Rio de Janeiro, mas sim em Lisboa, e que Rio de Janeiro e todo o Brasil respeitasse as decisões de Lisboa. Ou seja, o Brasil volta a ser inútil. Mas aí a galera aqui dentro não gostou, a galera aqui dentro vai apertar, vai se colar no Dom Pedro para o quê? Para, obviamente, evitar esse processo de recolonização. O que vai acontecer, galera? Dentro do Brasil, algumas forças políticas vão se formar, né? Que eu botei entre aspas partido, porque não era um partido como é hoje, organizado burocraticamente, eram grupos com ideias em comum. Nós temos aqui o Partido Português, formado por portugueses, comerciantes, militares, que desde a abertura dos portos não tinham mais privilégio nenhum e perderam o seu recheio econômico com o Brasil, vão formar a ideia de que o Brasil deve ser recolonizado, querem que o Brasil volte a ser totalmente vinculado a Portugal. Já o maior grupo com força política aqui, chamado de Partido Brasileiro, um grupo liberal conservador, porque liberal até ali, né? Liberal não com a participação do povo, liberal não com cidadania para todo mundo, liberal não com as vontades democráticas de participação, não. Um liberal com liberdade econômica e política para os interesses deles. Uma elite rural brasileira que queria o quê? Que Dom Pedro ficasse aqui. E por que eles queriam que Dom Pedro ficasse aqui, Marcito? Te liga só no Diguidinho. Por quê? Em primeiro lugar, se Dom Pedro fica, né, tu tem aqui o filho do rei, o monarca, que não vai aceitar essa recolonização. Então, né, te garante não voltar a ser colônia. E outra coisa, a figura do monarca dentro do Brasil substitui a do pai.
dá a ideia de estabilidade, né? As pessoas no Brasil têm um monarca cuidando delas, essa coisa paternal. Os conservadores liberais tinham medo que acontecesse no Brasil, o que aconteceu na América Espanhola, na Argentina, no Chile, na Venezuela, Deus que me perdoe, no Haiti, nunca. O povo participando da independência, o povo depois exigindo abolição, reforma agrária, participação política. Não, é uma liberdade pra gente. Portanto, fica Dom Pedro. E se tiver que fazermos uma independência, que seja uma independência sem o povo, uma independência monárquica para garantir os nossos interesses. Brocha, né? E aí, o Partido Radical, mais revolucionário, mais vinculado às ideias iluministas da Revolução Francesa, a maioria camadas médias urbanas, profissionais liberais, professores, advogados, médicos, certo? Não proprietários de terras, né? Não uma elite, que queriam uma independência forte, sem Dom Pedro, e uma independência que formasse uma república no Brasil. Galera, não podemos... Fica fácil de entender que quem ganhou isso aqui, quem ganhou as eleições, foi a ideia do Partido Brasileiro. Uma independência conduzida por uma elite, uma independência negociada com Portugal, uma independência negociada com a Inglaterra, uma independência que mudou, né, que teve uma transição que pouco modificou estruturalmente o país, que no próximo vídeo a gente vai discutir isso aí. Mas vamos aqui, 1822, o ano da independência, feriadinho no colégio, tá? 1822. 7 de setembro é o dia do grito do Ipiranga. Mas vamos lá. Nós temos várias datas aqui que precedem o 7 de setembro e mostram que, na verdade, 7 de setembro acaba sendo algo mais simbólico do que prático, porque desde o início de 1822 estava claro que Dom Pedro não voltaria e que governaria aqui. Desde o final de dezembro, que as cortes exigem, inclusive ameaçam de vir buscar o Dom Pedro aqui, galera, que ele decide ficar. E ele fica, né, vinculado a uma elite que quer ele, principalmente por seus interesses, né, para seus negócios. Então, 9 de janeiro, há um abaixo-assinado com milhares de assinaturas pedindo para Dom Pedro ficar, e Dom Pedro fica. Queria ser rei do Brasil. Não era um político, mas estava rodeado de políticos como José Bonifácio, um liberal conservador que queria uma independência conservadora também. E ele foi o padrinho político do Dom Pedro, grande condutor da independência do Brasil, nesses moldes elitistas. O que acontece? 16 de fevereiro, Dom Pedro começa a mostrar que vai ficar no Brasil mesmo, Conselho dos Procuradores Gerais da Província do Brasil. Uma política, uma instituição política, grupos, órgãos políticos, decisões políticas feitas por brasileiros, afastando Portugal das decisões aqui e as cortes cada vez mais pulo da cara. Nós temos 13 de maio e 4 de maio, mês de maio, onde Dom Pedro disse aqui no Cumpra-se, tá? Qualquer decisão que Portugal venha tomar, qualquer decisão que Portugal queira para o Brasil, não será tomada por ninguém aqui, a não ser que eu autorize, a não ser que tenha o meu cumpra-se. E no mesmo mês foi elevado à condição de defensor perpétuo, protetor perpétuo do Brasil, o Dom Pedro, que veio a dar o famoso grito do Ipiranga no dia 7 de setembro. No dia 7 de setembro, o Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, numa grande elevação, com seu alazão, com as roupas dos dragões da independência, levanta sua espada em meio a uma multidão que o admira e fala: independência ou morte. Não é uma fala, é um grito: independência ou morte. Que cena maravilhosa, reproduzida por Pedro Américo. O Brasil é independente numa cena gloriosa, fantástica, digna de música. Uma independência que deveria ser tocada com harpas, né, e ser colocada no panteão dos grandes heróis da história. A nossa independência brasileira. Feito isso, Dom Pedro seria coroado no dia 1º de dezembro de 1822. O Brasil ficaria independente politicamente de Portugal. Que independência foi essa? Qual o significado da nossa independência? Quem participou, quem não participou? Pelo amor de Deus, não percam o próximo vídeo, que a gente vai trabalhar os significados da independência do Brasil. Beijo do Marceto, tá quente.